nós estamos aqui para aprender. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu fardo é leve e o meu jugo é o quê? Suave. Amém? Então nós temos um propósito, né? O irmão Jailson já disse que nós estamos no Novembro Azul, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso corpo. Pensa numa coisa importante para você. Não precisa falar para mim. Mas qual é a coisa mais importante na sua vida? O nosso corpo é importante. Por quê? Vamos ver a palavra de Deus? Você está com a sua Bíblia aí? Eu queria que você abrisse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Amém? Paulo escreveu assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Amém. Então, Paulo está dizendo para nós que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quando a gente recebe a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o que acontece com a gente? O Espírito Santo, né, irmão João, vem morar dentro de nós. Então você, além de ser bem-aventurado, que é mais do que feliz, como o irmão já disse, você é bênção porque Deus habita dentro de você. Amém? Então Deus habita dentro de nós. Agora, o nosso corpo, como Paulo ensinou aqui, ele é templo do Espírito Santo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar do nosso corpo. Amém? Precisamos cuidar do nosso corpo. Então, o que a gente precisa fazer? Sendo templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do nosso corpo. Como que a gente cuida do nosso corpo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E o tema que o irmão Jailson colocou é que cuidar da saúde também é coisa de homem. Amém? Então precisamos cuidar da saúde. Você não precisa me responder, mas quem já foi no médico esse ano? Não precisa me responder. Todos nós deveríamos ter ido, né? Por quê? Porque pelo menos uma vez por ano, irmão Jailson, a gente precisa ir ao médico. Por quê? Porque estamos no corpo, e esse nosso corpo, ele tem problemas, né? Alguém já teve aqui problema de saúde? Com certeza todos nós já tivemos, né? E o Novembro Azul, ele nos conscientiza sobre um fator importante para o homem, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem uma incidência, eu vou passar aqui um número para vocês. No Brasil, 7% dos homens têm problema de câncer de próstata, né? Então é um índice alto. Por que o homem vai ter o câncer de próstata? Porque ele não se previne. Amém? Entenderam? Precisa fazer a prevenção. Se você prevenir, você não vai chegar a ter esse problema. E isso provoca para nós dificuldades na nossa vida, porque isso vai trazer para nós a metástase. O que é a metástase, irmãos? Vou explicar rapidamente. A metástase que é aquele tumor, aquele câncer, ele pode se espalhar pelos seus outros órgãos, para o fígado,
para o cérebro. Então você vai ter um problema na próstata e ele vai dar metástase e ele vai atacar outros órgãos seus. E se atacar o pulmão, por exemplo, você vai ter problema de respiração. Né? Quem tem bronquite, quem tem asma, sabe como é ruim isso. Então, qual é a dica, qual é o segredo para nós? Prevenção. Aqui na comunidade, com certeza tem uma unidade básica de saúde, não tem? Tem aqui, não tem? Então, o que eu quero deixar para vocês é que vocês precisam ir lá e conversar com o médico e o médico encaminhar vocês para se cuidarem na relação do câncer de próstata. Amém, irmãos? O tema é uma conscientização, né, irmão Jailson? Dessa enfermidade que está nos homens. Somente os homens têm esse problema de câncer de próstata. Então, a gente tem uma estatística no Brasil que as mulheres, a gente tem 2 irmãs aí, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. E isso é ruim para nós. Porque isso vai nos fazer sofrer. Jesus cura? Amém. Ele cura. Mas o ensinamento que eu trago para nós e que eu aprendi é assim: Deus sempre vai fazer a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Teve um rei chamado Ezequias, que ele teve uma enfermidade na perna. E o profeta chegou ali e falou assim: olha, Deus manda uma mensagem para você. Arruma a sua casa porque você vai o quê? Morrer. E diz a palavra de Deus que ele orou a Deus. E o profeta estava indo embora depois de ter dado a mensagem, irmãos. E Deus mandou o profeta voltar lá e falar o que para ele? Deus está te dando mais o que? 15 anos de vida. Então Deus é bom para a gente. E aí foi feita uma pasta de figos, que era o medicamento que tinha na época, e ele foi curado. E Deus deu mais 15 anos para ele. Amém? Então, qual é a dica que eu deixo aqui para os irmãos? Precisa ir ao médico. Ah, mas Deus cuida de mim. Deus cuida. Mas você tem que ir ao médico. Posso ouvir um amém? Amém. Tem que ir ao médico. Né? Existe exame, chama-se PSA, para detectar como é que está a sua possível incidência para o câncer de próstata. Tá bom, irmãos? Então, o que eu quero deixar assim de coração para vocês é que vocês estejam indo ao UBS e conversando a respeito disso. Principalmente os homens que têm mais de 45 anos. Mais de 45 anos. Mas a prevenção deve começar antes. Mas quem tem mais de 45 anos precisa fazer o exame de PSA e também o exame de toque, que é o exame onde o médico vai avaliar como é que está a sua próstata. Tá bom, irmãos? Amém? Então isso aqui é a conscientização que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. O que a gente pode fazer para ajudar a nossa saúde? A gente vai falar um pouquinho de saúde, né, irmão Jailson? Que é esse o nosso intuito para essa noite. Caminhar. Quem aqui gosta de caminhar? Um irmão, mais alguém gosta? Só o irmão João, ó. Tem mais uns irmãos que gostam de caminhar. Temos que caminhar. A caminhada ajuda muito na nossa saúde. Então, uma outra dica que eu quero deixar para vocês: vamos colocar, eu caminho com a minha esposa quase todo dia. Então pega a esposa e vai caminhar. Quanto tempo? No mínimo 20 minutos. A caminhada vai ajudar a nossa saúde. Porque nós temos outras doenças que são importantes para o homem, que eu gostaria de passar rapidamente, que a primeira é a hipertensão. O que é a hipertensão? Pressão alta. Tem que cuidar da pressão alta. Essas doenças, o câncer de próstata, a pressão alta, a diabetes, elas não têm sintoma.
Então você acha que você está bem, mas na verdade você pode estar apresentando essas enfermidades. E volto a dizer, eu creio, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será até quando? Eternamente. Então Ele continua curando. Se você tiver uma enfermidade, o Senhor vai curar a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Mas nós precisamos caminhar, né? Nós precisamos ter essas... Aí você vai falar assim, eu não tenho tempo, né, Jailson? Eu não tenho tempo. Precisa arrumar um tempo para isso, para caminhar, para ter uma boa alimentação. Não podemos ingerir muita gordura. A gordura provoca o quê? Colesterol alto no nosso organismo. O colesterol vai entupir as nossas veias e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Um infarto ou um acidente vascular cerebral, que é o que? O derrame. Então, se o médico prescreveu para você um remédio para pressão, você tem que tomar. Aí as pessoas falam assim, eu não estou sentindo nada, mas tem que tomar o remédio. Porque você pode não estar sentindo nada, mas amanhã você pode ter um estresse, sua pressão sobe, e aí você pode ter um infarto ou um AVC. Talvez aqui na sua família, você saiba alguém que tenha tido um infarto ou um AVC. O que o AVC faz com a gente? Ele paralisa um lado do seu corpo. Você já viu alguém que sofreu um AVC? Acidente vascular cerebral? Geralmente a pessoa fica com um problema no movimento. Amém, irmãos? Então, com humildade eu quero deixar essas dicas para nós, assim, bem rapidamente. Nós precisamos nos cuidar. Paulo escreveu que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você tem que fazer a sua parte, você tem que cuidar do seu corpo, em nome de Jesus. Então, as doenças da próstata são perigosas, a hipertensão é perigosa. A melhor maneira de evitar complicações decorrentes do câncer de próstata é a detecção precoce da neoplasia em sua fase inicial. Daí a importância dos homens realizarem visitas periódicas ao urologista, principalmente após os 45 anos, aquilo que eu disse. Eu vou insistir nisso. O Novembro Azul é para isso. As irmãs fizeram uma decoração aqui em cima, que está muito bonita, falando do Novembro Azul. Então nós precisamos nos cuidar e precisamos ir ao médico. Louvado seja o nome do Senhor. A diabetes também é uma doença perigosa. É uma doença que é o quê? O excesso de açúcar aonde? No sangue. Então o pâncreas tem um problema, ele não produz a insulina e eu e você podemos ter excesso de açúcar no sangue. E o que vai acontecer? As nossas veias vão entupir também. E aí o sangue não passa e vai nos causar problema de novo. Amém, irmãos? Então eu queria deixar com vocês a principal dica ou o principal conselho que eu posso deixar para vocês é que vocês não deixem de ir ao médico. Amém? Posso ouvir um amém? É isso. Tá? Se você pensou em alguma coisa importante, eu quero dizer para você que ir ao médico para o homem é muito importante. E o homem, os estudos mostram que o homem não gosta de ir ao médico. Talvez você esteja pensando aí, não, eu vou. Então, glória a Deus. Você está indo, irmão Jesus? Gradativo, tá vendo? Gradativo. Tem que ir pelo menos uma vez por ano. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos estar atento a essas situações. A última coisa que eu quero falar é a respeito da depressão. A depressão é uma doença que atinge tanto os homens quanto as mulheres. Aí você pode falar assim, não, mas que crente não tem depressão?
Tem depressão. Ah, depressão é a enfermidade do inimigo. Não. Depressão é uma enfermidade da nossa alma. Sentimos tristeza. Lembra da história de Elias? Elias, ele num certo sentido teve um problema de depressão. Quem perseguia Elias? Uma mulher chamada Jezabel. Lembra o profeta Elias? Ele chegou para o rei Acabe e falou assim: olha, não vai chover. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. O rei ficou bravo. E aquele rei tinha uma característica: a sua mulher, ela é que determinava o que ele devia fazer. E ela mandou que ele perseguisse Elias. E Elias teve que se esconder. Elias passou momentos difíceis. A palavra de Deus diz que os corvos o sustentavam. Deus vai sempre nos sustentar, louvado seja o nome do Senhor. Né? Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, Deus está aqui para nos sustentar, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Deus nos sustenta, Deus sustentou Elias. E depois Elias teve dificuldades, ele se queixou com Deus, ele teve que ir para a caverna, ele teve que fugir. Então, nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve problemas. Seu filho Absalão quis tomar o reino dele, o próprio filho. Saul perseguia Davi. Davi havia sido ungido rei e Saul perseguia. Ele passou momentos difíceis, por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a depressão é uma doença que atinge os cristãos também. E você também precisa conversar com a sua esposa, com o seu pastor. Se você estiver sentindo tristeza, fadiga, muita vontade de não fazer nada, você precisa colocar isso para o seu pastor, para o seu médico e diante de Deus, porque Deus, Ele cura qualquer doença, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas precisamos, como homens, nos prevenir. Essa é a mensagem. Irmão Jailson, irmão João e os outros irmãos, precisamos nos prevenir. Porque quando a gente fica enfermo, como é que a gente vai trabalhar? Não é verdade? O irmão Jailson tem lá o comércio dele, né, irmão? Se ficar doente, como é que vai fazer? Não é verdade? Então precisamos cuidar da nossa saúde. Amém? Queria ler mais um texto da palavra de Deus, para a gente ver um pouquinho mais a respeito do corpo. Salmo 139, eu vou pedir para alguém ler para nós. Salmo 139, versículo 14. Alguém leia, por favor, Salmo 139, versículo 14. O que a palavra de Deus diz aí? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Deus nos criou de uma forma maravilhosa, amém, irmãos? Você é bênção de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Então Deus nos criou de uma forma maravilhosa. Você é um ser maravilhoso. O seu coração bate 24 horas por dia. O que você faz para o seu coração bater 24 horas por dia? Pensa aí, o que você faz? Nada. Você já percebeu isso? Seu coração bate 24 horas por dia, seja aqui ou seja lá na Amazônia, irmão Jailson, sem você fazer nada. Você é um ser maravilhoso. Por isso que o salmista diz assim: olha, de forma assombrosa o Senhor me criou. Porque Deus, Ele é Deus porque Ele cria as coisas do nada. Lembra lá no Gênesis, Deus disse assim: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Depois Ele falou: criamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus criou Adão, depois criou o ser maravilhoso que é a mulher.
que é a nossa ajudadora, a nossa auxiliadora, aquela pessoa que Deus colocou para nos ajudar. Amém, irmãos? Que devemos amar como Cristo amou a igreja, é assim que você e eu devemos amar nossa esposa. Às vezes nós amamos muito os nossos filhos, mas nós precisamos amar a nossa esposa. Como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou pela igreja, né, irmão João? Ele se entregou pela igreja. Então precisamos amar a nossa esposa assim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como homens, precisamos amar a nossa esposa assim. Um outro texto da palavra de Deus, que está lá em Coríntios também, eu queria que você abrisse, para a gente começar a mudar um pouquinho o nosso raciocínio agora com relação ao nosso corpo. Vamos continuar falando disso, porque nós seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado. Quando? Quando Jesus voltar lá na glória, nós teremos um corpo transformado. Então, isso é uma esperança para nós, porque nós temos uma bendita esperança. Breve Cristo voltará. Amém, irmãos? Jesus está voltando, né? Se você acordar amanhã, Deus estará com você. Se você não acordar, você vai estar com Deus aonde? Lá na glória. Amém? Pode ser o nosso dia amanhã? Pode ou não pode? Pode. Nossa, mas vamos falar disso? Mas é verdade, irmãos. Não é verdade? Então nós precisamos estar certos de que se Jesus voltar hoje, nós estaremos com Ele para sempre. Como nós adquirimos isso? Tendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Paulo escreveu Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca creres, com tua boca confessar e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, abre aí para mim, Romanos 10, 9. Vamos ler aí, alguém lê para mim. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Vamos abrir aí, Romanos capítulo 10, versículo 9. Alguém lê para nós, para ver se é isso mesmo. Romanos 10, 9. Quem achar aí pode ler para nós em voz alta. Tá ali, ó. Tá vendo? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser o quê? Salvo. Então nós que já fizemos isso, já dissemos, somos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um homem que se levante de manhã, que se deite à noite, que não tenha cometido um pecado. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Posso ouvir um amém? Amém. Quando? Todo dia. Todo dia. Lá no seu devocional, quando você vai orar a Deus, quando você vai ler a palavra, nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu li um livro recentemente que me ensinou o seguinte: sabe quanto tempo nós precisamos, no mínimo, investir no nosso devocional diário? Devocional diário, todo dia, no mínimo 40 minutos. Aí você vai falar assim para mim: nossa, mas é muito. Será que é muito? Será que é muito? Então, eu deixo isso com humildade no seu coração, que você comece a investir no seu devocional, no seu culto no lar, com a sua família, uma oração e a meditação da palavra de Deus, com seus filhos. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão para eu ver. Olha, todos têm filhos. Devocional com os filhos, com o Juan, né?
com o Juan, uma oração, uma palavra, abençoar os filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Nós precisamos orar e abençoar os nossos filhos. Os nossos filhos, em nome de Jesus, estarão conosco lá na glória. Você crê nisso? Amém? A nossa família estará conosco lá na glória. Lá onde não há choro, lá onde está o nosso tesouro. Lá onde o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Lá onde não haverá noite. Lá onde a luz do Senhor brilhará. Ele será a luz da cidade. Jesus, quando esteve aqui, disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão, eu sou. Jesus eterno. Aquele que deixou a sua glória, desceu no céu, derramou sangue na cruz por mim e por você. Hoje você é justificado, você é regenerado. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje você tem acesso a Deus. Oremos ao Senhor. A oração aumenta a nossa confiança em Deus. Você quer confiar mais em Deus? Ore mais. O escritor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor aumente a minha fé e a tua fé nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua fé em nome de Jesus. Que você possa crer que o Senhor é o Deus do impossível. Talvez você esteja com uma causa impossível. Para Deus nada é impossível. Você crê, irmão? Para Deus nada é impossível. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que acalma o vento. É aquele que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, finalizando, que a gente lesse João capítulo 14. Uma palavra que o Senhor colocou muito no meu coração para que nós pudéssemos finalizarmos com 3 ensinamentos aqui de João 14. Se você tem sua Bíblia aí, abra aí João capítulo 14. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em quê, irmãos? Em mim. Na casa de meu Pai há o quê? Muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, o que, irmãos? Estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê a quem, irmãos? Vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também o que, irmão? As obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, eu queria tirar, para nós terminarmos, 3 lições desse texto. Primeiro, se o seu coração está turbado nessa noite, se você está preocupado, Jesus está aqui para abençoar a tua vida. Jesus está aqui para alegrar o teu coração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegre o seu coração. O cristão precisa ser alegre em todos os momentos? Não é possível ser alegre em todos os momentos, mas nós precisamos ser alegres, porque Jesus morreu por nós na cruz, nós temos salvação, nós vamos morar no céu, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus nos proporciona isso. Jesus tomou o nosso lugar. Eu era para estar lá na cruz, você era para estar lá, mas Ele falou: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Jesus deu a sua vida por nós. Então, o primeiro ensinamento que eu queria deixar para nós nessa noite, nesse texto de João, é que se seu coração está preocupado, se você está ansioso, a palavra que eu deixo para nós nessa noite é que Jesus está aqui, com os braços abertos, para te abençoar e para te dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu que nós somos mais do que vencedores. Nós não fomos, nem seremos, nós somos, é hoje, é agora. Então você é vencedor agora. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Nada do que foi feito se fez sem Ele, Jesus Cristo, o Senhor. Segundo ponto, se você precisa de um caminho, só existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. Quem aqui quer morar no céu? Eu também quero. Ele é o caminho. Ele disse: eu sou a porta. Ele é o Senhor. É Ele que conquistou isso por nós, irmão Jair. Conquistou por nós, por aqueles ribeirinhos que estão lá na Amazônia, por aqueles que estão aqui na comunidade, por aqueles que estão no Brasil, no mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida que Deus quer dar para você é uma vida em abundância. É uma vida com lutas, mas é uma vida feliz. É uma luta que lá no fim tem vitória. É uma luta que lá no fim tem esperança. É uma luta que lá no fim tem bênção, e bênção sem medida. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer um caminho, diga para as pessoas que Jesus é o único caminho. Aí fora você vai poder ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Não. Infelizmente, todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu e você somos livres em Cristo. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos do medo. Porque Jesus é a verdade que nos libertou. Quando eu estou com medo, ansioso, com depressão, eu oro a Deus e Ele vem e me dá vitória e me liberta em nome de Jesus. O médico pode ajudar, ele vai ajudar, o remédio pode ajudar, ele vai ajudar, mas quem liberta é Jesus. Ele é que liberta a tua vida, Ele é que nos liberta dos vícios, do vício da bebida, do vício do álcool, do vício do cigarro. Para que serve isso? Para nada. Para que serve o cigarro? Para trazer doença. Para que serve a bebida? Para aumentar a doença.
E o que a palavra de Deus diz? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas faça o quê? Enchei-vos de o quê? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo que está aí dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Amém, irmãos? Deus está dentro de nós. O caminho, a verdade e a vida. A nossa vida pode durar 40, 50, 60, talvez 70. Eu não sei. Mas o fato é que a vida abundante nós só encontramos no nome de Jesus. Jesus Cristo, esperança nossa. O leão da tribo de Judá que venceu e o livro abrirá. É aquele que era, que é e que há de vir. Ele é a vida. Nós, como homens, temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido com a pessoa de Cristo e com essa palavra que está aí, irmão. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única coisa que nos separa de Deus, irmão, são os nossos pecados. A palavra de Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus na cruz venceu a morte, venceu o mal e venceu o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém? E eu finalizo com o último texto que eu queria que você abrisse em Lucas. E esse é o último texto da palavra de Deus que eu queria ler nessa noite, irmão Jairus. Lucas no capítulo 24, para finalizar esse pensamento do corpo, viu, irmãos? A gente teve esse tema para falar do corpo, o tema era esse, né, irmão Jairus? Do cuidado com o corpo. Então eu só falei aquilo que o irmão Jairus pediu para que fosse falado, do cuidado com o corpo, da necessidade de cuidar do templo do Espírito Santo, da necessidade de procurarmos um médico, e então esse texto de Lucas 24, a partir do versículo 36, nos conta um fato muito interessante. Quem achou diz amém aí, Lucas 24, 36. Amém? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse o que, irmãos? O que diz a sua Bíblia aí? Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. Espírito com letra minúscula. Então não era o Espírito Santo, é um espírito assim, um vulto sem corpo. Eles pensaram que estavam vendo isso. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Para a gente fechar o nosso pensamento a respeito do corpo, quando o Senhor Jesus voltar, nós teremos corpos glorificados, corpos como o Senhor Jesus teve após a ressurreição. Um corpo, eu não sei dizer para você como é, mas eu sei que é algo maravilhoso, porque Deus nos vai dar esse corpo, e tudo que Deus faz é maravilhoso, amém, irmãos? Ele é maravilhoso. Isaías escreveu em capítulo 9, versículo 6: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o que? Príncipe da Paz. Então ele vai te dar um corpo maravilhoso, um corpo transformado, um corpo glorificado.
E Jesus, nesse texto aqui, depois de haver ressuscitado, ele se apresentando, diz aqui o versículo 37, olha aí na sua Bíblia. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. E Jesus disse para ele: olha, não temam, não ficam com medo, sou eu. E o que Jesus mostrou para ele? As suas mãos, aonde aqueles cravos penetraram e nos trouxeram salvação e salvação eterna. Quem matou Jesus? Não foram os judeus, não foram os senhores da lei, não foram aqueles homens poderosos, não foi Herodes, não foi Pilatos. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Mas hoje somos justificados, somos lavados e somos remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra de todo mal e de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?